Quando você vai estudar um assunto difícil, você tem duas opções. A primeira é bater de frente, lutar, brigar com o assunto, ficar lá, vou ficar aqui até aprender isso, ver várias aulas diferentes, ler em vários livros e às vezes até um dia questionar se você vai aprender isso ou até desistir. A outra opção é você ir com uma abordagem água mole pedra dura, distribuindo o estudo. Então, você sabe que é difícil, você sabe que é impossível. Então, o que você faz? Você divide um pouquinho todo dia, meia hora todo dia, continua o assunto, continua o próximo assunto ou um assunto não relacionado. Ou você pode tentar passo a passo, então pensa assim, eu vou aprender essa questão e essa questão você faz passo a passo, você vê resolução, depois você faz sozinho e você volta depois. Ou você pode sentar e pensar assim, não, agora eu vou só imaginar isso. Ou fazer um mapa mental sozinho, sem ver o livro, organizando as ideias. Então assim, você tem essas duas opções, bater de frente e lutar contra o assunto, ou aprender um pouco por dia nessa abordagem água mole pedra dura. E na arte da guerra, o Sun Tzu considera que a habilidade de um bom estrategista é vencer sem lutar. Então, em vez de se desesperar, de lutar contra esse assunto difícil, você pode manter a calma e montar uma estratégia passo a passo, aos poucos. Então, aprendendo um pouco todo dia, e enquanto você estuda esse assunto difícil, você continua com o outro lá na frente. Então, vou te dar um exemplo. Pensa a cinemática ou trabalho em energia, assuntos que às vezes podem ser bem difíceis. Você pode continuar nesse assunto e, em paralelo, estudar termologia, estudar calorimetria, estudar ótica do segundo ano. E sabe qual é o principal disso? É que a gente não quer estudar para saber só hoje. O ideal não é você fazer uma prova amanhã ou assim, lembrar amanhã ou na semana que vem. Não, você quer uma retenção de longo prazo. Então pensar daqui a um mês, daqui a 2 meses, 3 meses, assim, quando é a sua prova. E o que vai levar à retenção de longo prazo? Não é esse estudo intensivo o dia inteiro ou assim, 3 dias até acabar o assunto, não. É você distribuir o seu assunto. E isso faz até você se preocupar menos com revisão, porque você já está espaçando o seu estudo. E espaçar é uma das coisas que mais melhoram a retenção. Então, ao ir nessa abordagem um pouco todo dia, água mole pedra dura, você ganha 2 vezes. Então, você ganha em ter um estudo mais tranquilo, em que você vai aprendendo aos poucos, vai amadurecendo essas ideias na sua cabeça e, ao mesmo tempo, você melhora a sua retenção de longo prazo. Então, você vai lembrar lá na prova. Então, toda vez agora que você tiver um assunto difícil, e não precisa ser só agora, pode ser na faculdade, pode ser depois na faculdade, pode ser uma habilidade que você quer aprender, pode ser tocar violão, falar uma outra língua, aprender alguma coisa diferente. Lembra que quando ficar muito difícil, você pode só espaçar, você pode só distribuir mais, fazer um pouquinho todo dia e persistir, que também é uma componente para dar certo. E assim, na minha vida eu lembro que eu fiz isso diversas vezes. Então, o exemplo mais recente foi estudando, por exemplo, para a FUVEST, em que, assim, alguns assuntos de genética eram muito difíceis. Então, era a transcrição do DNA, que não é bem genética, mas era bem difícil lembrar a posição dos códons, anticódons, na duplicação, na transcrição e tal. E aí eu pensei assim, o que eu posso fazer? Eu posso ficar aqui martelando isso até entrar, ou eu posso dividir isso ao longo dessa semana e da outra, estudando um pouquinho todo dia e também na respiração celular, NAD, FADs, e você tem que lembrar quantas produz e de onde sai o ATP e não sei o que. E quando você vai batendo, você pode até aprender, mas não fica. E é um processo doloroso, é um negócio que dói, é chato estudar. Eu pelo menos acho. Então eu costumo gostar quando eu sinto que eu tô estudando, mas eu tô aprendendo alguma coisa. Não é só pauleira, sabe? Não é só brigar contra o assunto. Então, essa é uma ideia. E aí eu lembro também em física, quando eu tava estudando pro ITA mais atrás, e assim, cinemática era um negócio muito, muito difícil.
Então, primeiro eu fui para física do segundo ano, termologia, dilatação térmica, que era bem tranquilinho e assim, você já vê no livro como é e já vai em casa pegar uma moeda, colocar ela no fogo, ver como é antes, ver como é depois e ver se realmente se dilata. E aí você faz experimentos domésticos, eu pelo menos fazia, e eu achava muito legal. E aí você já vê uma aplicação da física, você vê que pode ser muito legal. E aí depois, aos poucos, eu fui adicionando cinemática e essa física do primeiro ano, que assim, não sei por que essa física é ensinada no primeiro ano, mas enfim. E essa é uma ideia. Então, eu espero que fique com você essa ideia de que quando for difícil, claro, tem várias estratégias que você pode fazer, você pode imaginar, como a gente já falou nesse vídeo aqui, mas no fim das contas, o que vai fazer mais diferença é espaçar, é dividir, é voltar um pouco todo dia, com bem paciência e determinação que você vai conseguir. Então, aproveita e me conta aí embaixo qual assunto é difícil para você e em que assunto você vai aplicar essas dicas. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curta, compartilha com algum amigo que com certeza também passa por isso, passa por algum assunto difícil de vez em quando nos estudos. E se você quiser um dia falar comigo ao vivo, entre no Sniper de Questões pra gente conversar nas lives de quinta-feira às 3 horas. E também, claro, ver os vídeos de como estudar, de como montar estratégia lá no Sniper de Questões. No mais, eu espero que você tenha um estudo maravilhoso, que você divida realmente esses assuntos difíceis que sempre aparecem, então probabilidades, logaritmos, e assim, para você pode ser outra coisa. Então divida esse estudo, espace, distribua ao longo de semanas, que vai dar tudo certo. Então continue indo atrás dos seus sonhos, o mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!